bem, meninas? Tudo. Todas já passaram, então podemos começar? Eu já passei, tudo ok. Tudo ok. Então tá ótimo. Então, boa noite a todos e a todas. Eu sou a Rosana, educadora há 34 anos e agora também escritora, né? Antes de nós iniciarmos, eu gostaria de agradecer, porque eu acho que a gratidão é um dos sentimentos mais importantes que nós temos, né? Então, agradecer a minha família, ao meu marido, aos meus amigos, por toda a confiança e apoio em toda essa minha nova jornada. Sempre me apoiaram como educador e agora estão me apoiando nesse meu novo ciclo, né? Quero agradecer também à editora Telha, minha parceira na realização desse sonho, e um agradecimento muito especial ao professor João Cândido Portinari, filho de Cândido Portinari, que gentilmente cedeu as obras que estão publicadas no meu livro. Professor, gratidão. Para conversar comigo esta noite, eu convidei algumas profissionais e amigas que darão suas contribuições a partir do olhar e da experiência profissional de cada uma, tá bom? Mas antes das minhas convidadas falarem, eu vou começar a contar para vocês um pouquinho de onde surgiu e como começou toda essa história. Então, eu, desde criança, sempre gostei muito de escrever, de desenhar, e a vida toda foi assim. E escolhi ser professora. E sendo professora, a gente não tem como fugir disso, né? Escrever e desenhar sempre foi minha paixão e procurei sempre incentivar muito isso nos meus alunos, tanto nas crianças pequenas com quem eu trabalhei, como nos adolescentes, que eu trabalhei por um tempo também. E pude perceber, como educadora, a importância de colocar em prática o uso da arte junto às outras disciplinas. Então, sempre que foi possível, a arte acompanhou a matemática, a arte acompanhou ciências, história, geografia, português, porque é um universo muito rico. E quis trazer esse gosto pessoal para os meus alunos. E eu acho que por todos os anos em que eu lecionei, eu consegui, né? Então, essa valorização da arte, tanto a nacional como a internacional, eu acho que é muito importante. E eu penso que as famílias também refletiram, junto com as crianças, quando todos esses conteúdos eram apresentados. E isso é uma mudança de comportamento, porque nem todo mundo tem o hábito de ir a uma exposição, de ir a um concerto, de ir a um museu, né? E eu acho que na escola nós conseguimos atingir as famílias e as crianças incentivando isso. Então, a partir de toda essa minha experiência de sala de aula, depois que eu saí dela e coincidentemente começou a pandemia, eu comecei os meus escritos, né? Comecei a escrever poesias, contos e iniciei o meu livro infantil, que é este, Isabela, Candinho e a Pipa. É o meu primeiro livro infantil, espero que o primeiro de muitos, né? E o livro fala de uma menina esperta, inteligente, apaixonada por arte e que tem como seu pintor preferido Cândido Portinari. Aí me perguntam, por que Portinari, né? Além de ser o meu pintor preferido desde muito novinha, a história de vida dele me agrada muito, né? Então, Portinari, chamado na sua infância de Candinho, que é o Candinho que vai aparecer na minha história, sempre valorizou o que ele viveu na infância. Então, muitos dos seus quadros retratam a infância do Portinari, do lugar onde ele viveu, o resgate do folclore, das brincadeiras antigas de sua época. Isso sempre me encantou muito. As temáticas do homem brasileiro e das questões sociais em que ele sempre foi envolvido, sempre teve essa grande preocupação, né? E ele não foi só um pintor de tela, ele foi um pintor de murais, de painéis, como os grandes painéis que estão na ONU,
até hoje e que são maravilhosos, né? Os painéis de Guerra e Paz, que eu tive o prazer de conhecer no Memorial da América Latina, levando a minha turma na época. E também o Portinari, ele tem um respeito e uma paixão muito grande pelo Brasil. A cultura brasileira, o povo brasileiro, a característica das pessoas que vivem nesse país tão maravilhoso. E eu acho que isso é uma das coisas que mais me encantam nele, é retratar fielmente as coisas que nós temos e vivemos aqui. E um dos lemas do Portinari, apesar da época que ele viveu, um lema muito atual, Portinari lutava pela cultura da paz. Então, nada mais atual, né, do que isso. Então, eu quis trazer para este livro infantil este grande pintor, mas com essas características tão importantes que ele quis deixar para a gente, tá? E, assim, o filho dele, né, o professor João, que eu tive a oportunidade de ter o contato e conversar bastante, foi quem organizou o projeto Portinari, conseguindo juntar 5.000 obras do pai e organizando e catalogando. Então, é um trabalho maravilhoso que eu convido a todos depois a conhecerem. Então, entrem para conhecer o projeto Portinari, tá bom? Então, esse é um pequeno resumo da minha obra. É um livro que eu gostei muito de escrever, é uma homenagem a esse brasileiro incrível, e eu espero que vocês gostem, adquiram o livro, que gostem da história, que se envolvam. E não é um livro só para criança, é um livro para adulto também, porque eu acho que a arte cabe em qualquer lugar e para qualquer idade. Então, sejam todos bem-vindos a esse mundo da Isabela, do Candinho e das Tripas. Eu convido agora para bater um papinho comigo a minha amiga, que também foi minha professora na faculdade, a Alda Lígia. É uma honra para mim ter você aqui. E gostaria que você colocasse o seu olhar sobre o que você já conheceu da minha história. Bem-vinda, Alda. Boa noite. Boa noite para todo mundo, obrigada. Eu queria também agradecer muito a Rosana pelo convite, e eu acho que a honra é minha, porque assim, quando você me mandou o convite, falei, nossa, muito legal isso, né? Muito, enfim, eu vou falar um pouco disso a hora que a gente começar a conversar, mas então vou me apresentar. Eu sou a professora Alda. Eu sou formada em artes cênicas, sempre trabalhei com teatro, especializada em expressão corporal, e atualmente eu tenho uma escola da terceira idade, onde a gente trabalha, o foco principal é o trabalho da memória, e a gente resgata a memória através da criatividade. Então, é um pouco o que a gente está conversando sobre o que é esse trabalho, né? O que é desenvolver essa criatividade, né? Para nós, professores, é muito forte a presença, e eu não poderia deixar de lado, de falar de Paulo Freire, né? O patrono da educação no Brasil, aquela pessoa que visava, e o projeto dele, né, visa a educação como ferramenta de transformação social. E se a gente for parar para pensar, a arte ela é transformadora, de qualquer maneira, de qualquer estilo, qualquer modelo, né? Você ouve uma música, aquela música te influencia em alguma coisa, você vê um quadro, né? Aquilo te impacta de uma tal forma, uma coreografia, enfim, a arte é transformadora, né? E ele tem uma frase que para mim é muito forte, essa frase, eu uso muito isso, inclusive quando eu estou dando aula, que em todo homem existe um ímpeto criador, né? Ou seja, somos seres criativos, nós trabalhamos a criatividade. E isso é uma frase que a gente pode pensar para todo quanto é tipo de arte. E ela ajuda a gente um pouco a entender a linha do tempo
da arte, né? Os vários movimentos artísticos que a gente teve. Então, se a gente passar rapidamente, para não me estender muito, o Renascimento, o Impressionismo, né? O Cubismo, que eram formas geométricas totalmente diferentes, né? O Modernismo mesmo, onde ele rompe os padrões, aqueles padrões que foram criados, né? E trabalha uma criação livre, né? E essa liberdade, ela tem que estar ligada à arte, né? Eu acho que todo ser criador, né? Ele tem que ser livre, ele não pode ser podado. A arte ela um formato de liberdade. Você coloca exatamente aquilo que você está pensando no papel, né? Transforma aquilo numa coreografia, transforma aquilo numa dança. Então, é um movimento que está sempre em pauta disso. A gente vê um pouco todo esse trabalho quando a Rosana acabou de falar do Portinari, né? A importância desse ser criador, né? Dessa criatura que fez algumas obras impactantes, né? Algumas obras que nos faz pensar. Por quê? Porque ele tinha a influência do modernismo europeu, mas ele trouxe essa influência, né, para essa expressividade brasileira, trabalhando, resgatando, buscando questões sociais. E a arte tem esse poder. A arte tem o poder de trabalhar essas questões sociais. Se a gente vê um quadro, por exemplo, vários quadros dele retratam a pobreza, o desemprego, né? Outros artistas também, não só Portinari, mas outros artistas, a gente consegue ver esse formato, né? Essa forma de expressividade. E voltando, né? No Portinari, que é o artista em pauta que nós estamos falando, e pegando o delicioso livro da Rosana, né? A gente vê que ele trabalha muito em cima de sonhos, né? E o que é o sonho para a gente? Né? O que é a realização deste sonho? É você colocar ali em pauta o que você está pensando. Se você parar para pensar um pouquinho, quando você cria um trabalho, quando você desenvolve alguma coisa, muito de você está naquilo. Né? A Rosana começou falando que ela é uma menina que gostava muito de arte, de pequena, né? E aí, à medida que você vai lendo o livro, você vai vendo exatamente esse retrato. Então, eu acho que é importante a gente pensar na arte como um prolongamento do nosso ser. Né? Eu deixo naquele meu trabalho alguma coisa que eu realmente quero. Né? E o Portinari, eu separei para vocês aqui dois trabalhos do Portinari. Um é o Meninos na Gangorra e o outro é o Menino Soltando Pipa. Se vocês pensarem um pouco nesses dois trabalhos, primeiro que o Portinari falava que o Meninos na Gangorra, ele gostava de colocar as crianças no alto para parecerem anjos. Né? E nós, como educadores, nós temos que pensar que essas crianças, tanto nesse quadro como principalmente no quadro da pipa, exatamente a pipa, é exatamente a criança. Nós, como educadores, somos o carretel. Nós temos que dar essa linha para que essa pipa voe alto, para que essa pipa vá longe. Você tem que fazer com que, como educador, que essa pipa voe. Quanto mais você trabalha, quanto mais você dá essa linha, mais a criança vai desenvolvendo. E eu não digo só criança, né? Eu digo adulto também. É muito gostoso no meu trabalho, por exemplo, como professora de teatro, você vê um aluno que chega totalmente travado, tímido, com muita vergonha de tudo aquilo que ele está fazendo, e aí, de repente, ele começa a se colocar, ele começa a se transformar, a arte vai entrando e ele vai se transformando e vai virando aquele diamante lapidado, lindo e maravilhoso que a gente fica babando de ver.
Então, cabe a nós, educadores, e digo também como mãe, porque eu também tenho uma filha que também seguiu para a arte, embora não tenha ido para o lado do teatro, mas ela foi para o lado da música. Então, desde pequeno, é preciso que as famílias vejam, descubram o talento da criança, o talento desse adolescente e incentivem isso. Né? Porque o que eu sinto assim, no Brasil, a nossa arte ela é muito desvalorizada. A arte é muito desvalorizada. Então, a gente precisa acreditar mais nisso. A gente precisa incentivar mais para que a criança realmente tenha condições de desenvolver um trabalho que tenha proveito, que ela goste daquilo que ela está fazendo. Então, pais que estão me ouvindo agora, quando você perceber que seu filho tem uma aptidão para alguma coisa, incentiva aquilo. Né? Mesmo que seja passageiro, mas incentive, porque aquilo com certeza vai ficar. E aquilo pode se transformar, talvez até numa profissão. Aquilo talvez vá fazer com que o filho, a filha, seja uma pessoa realmente feliz. Né? Trabalhando naquilo que ela gosta. E hoje em dia a gente vê muito disso. Né? Muitas vezes a gente ouve as pessoas falarem: mas vai trabalhar numa área que não tem muito recurso, é muito difícil. Sim, é muito difícil, mas é muito importante que a gente incentive e que faça com que a arte seja desenvolvida. Né? Então, como eu estava falando de você dar esse carretel, é muito importante que você leve isso, que você veja essa pipa voando. E é altamente gratificante isso. Assim, quando você, de repente, recebe de um aluno, né, de um ex-aluno seu, que passou no exame do Cirque du Soleil e foi embora trabalhar no Cirque du Soleil, que um outro aluno que trabalhava aqui no Brasil foi embora para Portugal e agora trabalha nos hospitais como palhaço, fazendo um monte de coisa nos hospitais, alegrando as crianças. Quando a gente vê que um aluno te convida porque escreveu um livro, isso para a gente, como professor, é muito gratificante. Então, é a linha que você deu, mesmo que seja um pouquinho. Às vezes você fala: mas eu não dei muito, mas aquele pouquinho que você deu, você contribuiu. Por quê? Porque o aluno ele tem que ter essa criatividade. A gente não pode deixar que esse aluno seja podado. Né? É como eu sempre falo em sala de aula, não adianta você dar o lápis vermelho para o aluno e dar um papel com uma rosa e falar para ele: pinte de vermelho a sua rosa. A rosa é vermelha, não existe rosa de outra cor. Aí ele vai numa exposição e vê um enxerto de uma rosa, e aí ele traz para você o exemplo de uma rosa verde, uma rosa preta, uma rosa vermelha, né, amarela, de uma outra cor que não seja aquela. Então, nós, como educadores, temos que abrir esse leque de possibilidades, temos que fazer com que o aluno descubra realmente a criatividade e vá para cima de tudo isso. Então, eu digo que o segredo da arte ela está exatamente na habilidade da criação. É muito importante que você deixe que esse aluno seja altamente criativo e você direcione. Existe um direcionamento, mas não uma poda. Tem que entender muito bem isso. Eu preciso fazer com que esse aluno seja direcionado para um campo certo, para um campo daquilo que vai dar futuro para ele, mas eu não podo. Eu não posso podar a criatividade do meu aluno, senão ele vai se tornar eternamente a pessoa que pinta a rosa de vermelho, e não é isso que a gente quer. A gente quer um mundo melhor, um mundo transformador, e a arte tem esse poder de transformar. Então, deixo aqui para vocês o meu recadinho, agradeço mais uma vez a Rosana por ter me convidado, e espero ter contribuído com o nosso bate-papo. Com certeza, e assim, ouvindo as suas palavras, eu me recordo como aluna. Eu tive muitos professores que me incentivaram muito. E eu acho que esse meu gosto pela escrita e pela arte vem desses professores que foram exemplos para mim. E você é uma delas, com certeza. Obrigada, linda. Então, Ana, agora eu vou chamar a Ana Ema, também uma grande amiga, educadora, professora de língua portuguesa, que está aqui presente conosco esta noite. Também me dá muita honra da sua presença. Por favor, Ana, boa noite, se apresente. Boa noite a todos. O privilégio é todo meu com o convite que a Rosana me fez.
É realmente uma honra estar participando e acompanhando o trabalho de escritora da Rosana. Com certeza vai ser da mesma maestria com que foi o magistério. Né? Trabalhamos, eu continuo na área da educação, 36 anos como educadora, sou formada em letras, graduada em licenciatura, língua portuguesa, e foi um privilégio ter lido o livro dela, né? Isabela Candinho e a Pipa. Quando a Alda falou muitíssimo bem sobre o fato da criatividade, da arte ser libertadora. Eu penso o mesmo a respeito do manuseio da palavra. Ler e escrever bem, quando o aluno é colocado em situações em que são apresentados bons textos a ele, né? E o que me faz, por exemplo, como professora, classificar uma obra literária? Essa vale a pena, ou essa não é tão recomendada. É o repertório que essa obra apresenta, os links que ela permite com que o leitor faça. Quando eu li o livro Isabela Candinho e a Pipa, eu percebi o quanto o livro cumpre muito bem essa função. A identificação do leitor com os personagens é muito rápida. O personagem principal poderia ser a Maria, a Joana, a Paula, porque a criança se identifica rápido, certo? O cenário é o que faz parte da vida dela. É a família dela, é a casa dela, é aquilo que ela gosta de fazer. Então, a identificação é muito rápida e isso desperta o interesse do leitor. Num primeiro momento, é claro que a obra é classificada, destinada ao público-alvo, à criança, ao jovem. Mas, como a Rosana falou, não tem idade. É para os pais também. É gostoso pegar o livro e perceber que pode ter aquele resgate. Vinha muito na minha mente o resgate da figura da mãe, do pai, da avó, da tia, lendo para a criança. Essa identificação é muito fácil. E a partir daí, outra imagem que me veio com o desenrolar da história foi aquela do filme Neverending Story, que ele sobe, né, no cachorro e sai voando. E realmente a obra Isabela Candinho e a Pipa nos permite isso. Ela tem todos os ingredientes para que o leitor se interesse. Tem aquele certo suspense. O que será que ela faz às escondidas? Né? Com que o leitor vai querendo mais e mais para descobrir. A relação aí entre irmãos é perfeita, ao mesmo tempo que se amam, também tem as suas rusguinhas, né? O empenho da família para satisfazer os desejos da Isabela e no sentido de realmente a valorização da arte. Né? Não são só sair um pouco desse mundo do material. Eu gratifico a criança com coisas materiais. A partir do momento que eu valorizo aquilo que ela faz, eu valorizo aquilo que ela gosta, a família toda se empenha para que ela tenha o seu desejo realizado, isso é muito bacana. Porque eu não preciso viver no material somente para ter as minhas realizações, né? E esse universo, a Alda falou muito bem a respeito da Pipa. Eu acho que o objeto escolhido foi perfeito. Sou eu, como condutor da Pipa, que vou dar a ela, vou permitir que ela venha a alçar voos cada vez mais altos conforme o meu esticar da linha. E às vezes nós ficamos achando que a criança tem aquela limitação, ele é capaz de fazer isso, e ela vai muito além.
E a excelência da obra da Rosana, Isabela Candinho e a Pipa é que quando você termina de ler, o livro se fecha, mas a história continua. E ela pode continuar de diferentes formas. Puxa, pessoal, essa obra foi sobre o Candinho, mas qual outra nós poderíamos, né? Qual outra nós poderíamos estudar? Que outro autor vocês se interessam? Por que museus hoje nós poderíamos passear? Nós temos a internet a nosso favor e é uma ferramenta educacional que veio realmente para ficar. Nós temos que educar, enquanto ambiente escolar, é também uma educação, saber usar essas ferramentas no momento certo. Não é proibir o celular na sala de aula, não é proibir o tablet, mas é justamente permitir que os alunos façam esses links a partir daquilo que nós, como educadores, oferecemos a eles. A obra oferece isso, essa oportunidade de voar, de extrapolar, de ir além, né? Então, visitar diferentes museus, hoje nós podemos fazer isso aqui, na frente da telinha. Aquele frio na barriga, aquele certo nervosismo, descontrole que a aula online nos causou a princípio, agora nós nos sentimos à vontade e percebemos o quanto isso é benéfico para todos nós. Para nós que estamos conduzindo a aprendizagem e aqueles que estão recebendo, porque nós estamos todos aprendendo. A educação saiu desse papel do professor, detentor do conhecimento, e o aluno, aquele que tem que repetir esse conhecimento, né, transmitido pelo professor. Não, vamos todos em busca de. E a obra realmente faz essa função muito bem. Eu gosto muito quando nós terminamos uma leitura e isso nos permite continuar um trabalho rico, porque ela desperta a curiosidade do leitor. Como já disse anteriormente, começando do mundo que é da criança, a sua casa, e ampliando cada vez mais. Então, Rosana, a sua obra realmente me chama a atenção por esse fato. Ela não se encerra na última página. Ela vai além daquilo que nós estamos esperando. Permite N links para a construção da aprendizagem. Muito obrigada por ter Obrigada a você. E assim, é muito gratificante para mim ouvir vocês falando, né? Porque são pessoas importantes na minha trajetória e assim um olhar profissional, né? E por ter sido educadora há tantos anos, esse era o meu objetivo, que a obra não se encerre na última página, que realmente nós possamos ter curiosidade, querer conhecer mais. Por que não conhecer mais sobre o Portinari e de outros artistas brasileiros, não só pintores, né? Dançarinos, músicos, coreógrafos, por que não? Então, essa realmente era a minha intenção quando eu escrevi o livro. Eu queria que fosse uma leitura gostosa, mas que também atraísse os olhares para a arte, para a curiosidade, para a criação. Então, foi muito bom ouvir o que você disse, o que a Alda comentou. E agora, com um olhar terapêutico, artista, nós temos a Patrícia, minha amiga, que também é mãe de 2 ex-alunas minhas, que eu adoro, que tive o prazer de conviver, né? Também é uma honra ter você aqui, Patrícia. Bem-vinda. Obrigada, Rô. Eu que agradeço, né? Estar participando desse momento. É difícil dizer que a emoção não toma conta, né? Até pela admiração que eu tenho pelo seu trabalho, sempre tive, pelo da Ana. A Alda estou tendo agora, né? 3 grandes mulheres educadoras, né? E eu aqui, enquanto psicóloga, mas vamos lá, né? Vamos tentar trazer esse olhar, né?
Então, assim, eu sou psicóloga clínica há 21 anos, né? E também fui procurar a minha especialização aí na arte-terapia por achar não, né? Ter certeza o quanto a arte é importante para os aspectos simbólicos, para os aspectos do inconsciente, o quanto isso a gente nunca pode desprezar, né? Então eu fui buscar isso para levar isso para o meu consultório, né? Para poder ajudar aí as pessoas a entenderem a importância disso tudo. Então, assim, em relação ao livro da Rosana, assim, é uma palavra que eu trouxe para ela, né, depois que eu tive a oportunidade de ler, que é um livro de extrema sensibilidade, né, de resgates que a gente perde no nosso dia a dia, que a gente não dá importância, então, assim, e que vão passando desapercebidos. Né? Então, assim, essa visão que ela traz do resgate assim, né, de trazer a questão da família no livro muito presente, né? É uma coisa que infelizmente a gente tem perdido, e o quanto essa família da Isabela é especial, né? O quanto o irmão dela, né, o Luca é especial, né? O quanto esse pai e essa mãe também são, o quanto todos os personagens, né? Então, vai trazendo gerações, traz um aspecto do avô. Então, assim, esse resgate familiar foi uma das primeiras coisas que me chamou bastante atenção, né? E que é muito importante nos dias de hoje, né? O quanto a gente tem perdido, até para a tecnologia, essa questão do resgate do trabalho manual, da arte, né? Do apreciar isso através da história que ela traz, em relação ao Portinari, né? Então, assim, o quanto isso para os aspectos emocionais e simbólicos, né, é importante para a construção da personalidade. O quanto a arte faz parte dessa construção de trazer para o indivíduo, né, a percepção de si mesmo. Como o ser humano aprendeu a se comunicar? Vocês são educadoras, talvez saibam até melhor que eu, mas não foi através de escrita, né? Foi através da arte. Como a criança lá, né, na pré-escola aprende a se comunicar? Através da arte. Só que, no meu ver, né, o que acontece depois que a criança aprende, é alfabetizada, a arte é deixada em segundo plano, infelizmente, né, no sistema educacional que a gente tem. Então, acho que isso pega até para os aspectos emocionais, né? Então, assim, muitas vezes uma criança ser ridicularizada de alguma maneira, ou por um colega, ou até na própria família. Ai, você desenha muito feio, né? Você não sabe desenhar, né? O que você está fazendo? Então, assim, trazer esse... Opa, peraí, não é? O que é feio para você? Não é? Então, assim, esse aspecto é muito interessante a gente ir trabalhando, né? Por conta de não podar o processo criativo do indivíduo, né? Que é muito importante. E, assim, a questão da arte para a construção da personalidade, como eu disse, é extremamente importante. O imaginário, que também é trazido no livro, né? O quanto nós também não entendemos, né? Eu digo nós, os seres humanos, muitas vezes, né? O quanto o imaginário é importante na construção dessa personalidade também, e o quanto, muitas vezes, por não saber da importância disso, a gente acaba não deixando a criança desenvolver, né? E acha que se uma criança, por exemplo, tem um amigo imaginário, que ela está... já tive casos, né, da mãe achar que a criança estava com algum problema espiritual porque ela conversava com um amigo imaginário, por exemplo. E ela só está trazendo aquilo que está dentro dela, né, para a própria formação de personalidade. Então, assim, o quanto realmente a gente precisa deixar isso, a criança mostrar isso, né, e não podarmos isso desde a infância. Porque são essas crianças que não são podadas que se tornam as Rosanas da vida.
né, que vai trazendo isso e vai cultivando, né, essa questão. Uma coisa que a Alda traz que me chama a atenção é a questão de não apoiar muitas vezes, né? Uma profissão, foi pelo menos isso que eu entendi, né? Que o adolescente vai escolher, porque isso não é bom, isso não dá dinheiro. Gente, o que vale é ser feliz. O dinheiro é só uma consequência, né? Então a gente vê todos esses aspectos, a gente vê no livro da Rosana, né? Então, o quanto isso é importante. Quando você fala dos anjos, né, da linha na pipa, da gangorra, que são as obras aí, né, que o Portinari traz, né, os meninos, como que é? Meninos na gangorra, né? Uhum. E meninos soltando pipa, né? Então, assim, o quanto isso é importante realmente para a gente também dar essa leveza, né? Porque o que é o anjo? O que é a pipa? É a leveza, é o que voa, né? É o que não tem limites. E a criatividade é isso também, né? Então, assim, essa questão é muito bacana da gente ver que cada um, de repente, a Alda teve essa visão, né, de dar linha, né, de deixar caminhar, de incentivar através dessa pipa, né? Então, é nesse aspecto simbólico que o livro traz com as obras do Portinari, e também vai ser importante olhar para o lado da criança. Uma outra coisa também que o livro traz é a questão da inclusão, né? Temos aí um personagem que tem também esse aspecto, e é interessante o quanto esse personagem se identifica com obras do Portinari, que também traz esse aspecto de inclusão, de pessoas que estão excluídas, né? E o quanto esse personagem traz essa identificação também, que é importante. Então, assim, é muito simbólico, né? E eu, que trabalho dentro de uma abordagem junguiana, né, que Jung trazia toda essa questão simbólica do quanto isso é importante para desenvolver os aspectos da personalidade, né? Então, jamais podemos podar esse aspecto criativo, né, da criança lá atrás, e para que a gente, né, tenha isso depois no futuro. E aí, assim, uma das coisas que eu também não poderia deixar de citar, né, falando aí do Portinari, um grande artista brasileiro, de uma grande psiquiatra brasileira, Nise da Silveira, que também traz, né, esse olhar para os excluídos, esse olhar para um hospital psiquiátrico onde o paciente era tratado como um nada. Era jogado, né, na década de 40, onde ela desenvolveu todo o trabalho dela através da arte, né, e com pacientes que queriam só simplesmente fazer uma lobotomia para que ele ficasse sem dar trabalho, vamos dizer assim, né? Então, assim, e a Nise mostra que através da arte a doença, não que existe totalmente, vamos dizer, uma cura, mas existe um ressignificar, né? O quanto os pacientes que ela tratou com arte puderam voltar a conviver com as suas famílias, voltar a poder conviver na sociedade, e antes eram excluídos e jogados num fundo de quintal de um hospital psiquiátrico no Rio de Janeiro, né? Então, assim, quem tiver oportunidade, pesquise também, né? E veja, porque tem esculturas de pacientes dela que foram feitas antes do tratamento com a arte-terapia e após o tratamento com a arte-terapia, para a gente ver a diferença com que esses pacientes, né, evoluíram, né, tanto na questão da arte, quanto na questão emocional também, né? Então, Nise, como Portinari, tinha esse olhar para os excluídos, né? Então, eu acho que a arte une os dois nesse sentido, né? E é todo esse universo que a gente pode apreciar nesse livro, que fica sempre que você termina um capítulo, você já fica curiosa para entrar no próximo, e foi como a Ana falou, né? A gente termina o livro querendo mais. Então, a gente quer continuação, Rosana. Então, depois você vai ver o que você faz, né? Mas é uma história extremamente sensível, como eu disse, né? E que traz essa questão de empatia, né? De encontro de gerações, tá? Então,
É isso o que eu tinha para dizer. Meninas, eu só tenho a agradecer, porque assim, eu não esperava tanto, nem ouvir tanto. Realmente eu estou muito feliz com essa minha criação. Acredito que virão outros nessa mesma linha de trabalho, sempre envolvendo a arte, porque eu acho extremamente importante, né? Creio que eu vou atingir os objetivos quando lerem este livro, da mesma forma que vocês enxergaram assim. Depois vou querer saber o comentário das crianças que lerem, então as famílias que comprarem podem estar me escrevendo depois para contar o que acharam, o que as crianças acharam, né? Pode ser tanto por aqui pelo Facebook, como podem me encontrar pelo Instagram. A gente vai conversando por aí, né? E assim, eu não poderia deixar de falar nessa época tão difícil que nós estamos vivendo, de uma pandemia ainda, né? Passamos 2 anos muito difíceis, com perdas e com sofrimento de tantas pessoas, e já que Portinari valorizava tanto o povo, tanto o povo brasileiro, a luta, a guerra dos dias difíceis, eu não teria como não falar agora nesse final uma mensagem de tudo isso que a gente tem vivido e que, se Deus quiser, logo vai terminar e vai diminuir e vai passar. Então, uma das poesias que eu escrevi nesse período de pandemia, que se chama Feliz Vida Nova, é o que eu gostaria de compartilhar com vocês agora como uma mensagem de Natal, uma reflexão, na verdade. Então, eu vou pedir licença para vocês para ler essa minha poesia. Feliz vida nova. Basta sermos humanos para sermos mortais. Ninguém escapa disso, então pense um pouco mais. O vírus chegou, entrou sem bater e nem avisar. Veio sorrateiro, mudou tudo de lugar. Se apresentou como um terremoto, sacudiu, chacoalhou, jogou na nossa cara que a vida é um espetáculo imperdível. Mostrou-nos o amor como maior ferramenta para sustentar a vida dos que ficam, e que distanciar e isolar é uma forma de cuidar. Olhe para a sua vida, o que você vê? Não desperdice seu tempo reclamando do agora. Faça acontecer, anda, sem demora. Diga eu te amo a quem precisa. Nunca é tarde para se aproximar, declarar. Restabeleça vínculos perdidos, afetividade é o que veio para ficar. Distribua afeto, aumente a boa energia à sua volta. Valorize os que estão por perto. Quem você vai ser quando abrir a porta? Celebre acertos, aponte menos defeitos. Ao encontrarmos a cura, seremos convidados a sair. Que mundo irá resistir? Aquele deixado para trás ou novos tempos de paz? Recolha-se em oração, conecte-se com o superior. Liberte-se do medo e vá atrás de sua essência, lá no seu interior. Acredite na esperança de tempos melhores. Saia do seu conforto, seja altruísta, caridoso e descubra que ser solidário é grandioso. O melhor de cada um será assim. Eu serei por você e você será por mim. Eu escrevi isso na pandemia e é o meu desejo para vocês todos que estão aqui nos acompanhando. E eu quero terminar a live dessa noite com um trecho que é um pedido do Papa Francisco, que eu fiz uma adaptação. E diz assim: que neste Natal e por todo o ano sejamos o sino que chama e reúne, a luz que ilumina o caminho das pessoas com bondade, paciência, alegria e generosidade. O anjo que entoa a mensagem de paz, justiça e amor. Sejamos os reis magos, presenteando as pessoas com o nosso melhor incondicionalmente.
Desejo a todos um santo e abençoado Natal e um 2022 muito feliz. Muito obrigada, gente. Eu estou muito feliz de vocês estarem aqui comigo, vocês que estão participando. Comprem o meu livrinho e comentem comigo, e que vocês sejam muito, muito felizes nas escolhas que vocês fizerem para a vida de vocês, porque esse meu novo ciclo realmente está sendo maravilhoso. Obrigada, gente. Boa noite para todos. Obrigada, amigas. Obrigada. Vocês foram sensacionais. Obrigada. Nós que agradecemos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.